Notícia importante, hein? SAF do Galo dá último passo antes de ser oficializada. Declaração de diretor escancara a gestão do clube. Atraso na SAF impactou o planejamento de 2023. Veja como. Hora de tomar aquele cafezinho. Você está no Café com Geves e é um vídeo que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 8 horas da manhã, para você tomar aquele café bem informado com as notícias e opiniões aqui no Bica Galo. Então, antes eu queria me apresentar, sou o Marco Geves, jornalista aqui do canal, e queria pedir para você, antes de mais nada, deixa o seu like, torcedor, fortalece a gente no like, o like é fundamental para que o canal continue alcançando o topo, a liderança. Hoje somos o canal que mais cresce em Minas Gerais falando do Atlético, e isso tudo é pela sua ajuda, pela sua contribuição, que é através do like, através da inscrição, né? Um canal que fala da informação com responsabilidade, tratamos o torcedor e a torcedora com o respeito devido aqui no canal Bica Galo, tá? Bom, a primeira coisa que eu queria comentar com vocês é justamente dessa situação da declaração que surgiu ontem, ou melhor, foi publicada, né? O Rodrigo Caetano deu uma entrevista a um podcast gaúcho, revelando alguns detalhes que contrapõem as informações passadas pelos 4Rs, pelo Ricardo Guimarães, por exemplo, em relação às promessas do Kudê, né, o atraso da SAF e tudo mais. Basicamente, né, o Ricardo Guimarães ele havia garantido em entrevista lá após o título do tetracampeonato mineiro do Atlético esse ano, que as promessas haviam sido cumpridas, né, em relação ao que foi combinado com o Kudê e tudo mais. E o Rodrigo Caetano acabou dizendo que o atraso da SAF, que estava previsto para ser em fevereiro e vai ser realizado somente em novembro, foi um dos pontos que fizesse com que ele pedisse para sair do Atlético naquela época, além das promessas que não foram cumpridas, né? Então, de fato, tem aqui uma declaração que ela contrapõe a outra, né? E são duas pessoas ali, um é diretor e o outro é gestor do clube. Ex-gestor, né? Atualmente o gestor vai ser o Rubens Menin, juntamente com o Rafael Menin, mas de fato era uma das pessoas que geriam o clube naquela época, né? Então fica aí um desalinhamento de discursos, né? E isso vai muito ao encontro do que era questionado naquela época nas redes sociais, porque os motivos, né, daquela saída, do atraso da SAF e tudo mais, as tais promessas não cumpridas, o Caetano confirmou que de fato tiveram. Aí na época o Kudê foi às entrevistas e falou que pediu tal jogador e veio tal, que era de uma forma e ficou sendo de outra, e acabou pedindo para sair do Atlético, né? Então, de fato escancar esse ponto da gestão, né? Onde você tem algumas informações de um lado, aí de repente outra fonte do mesmo clube dá informações diferentes e fica nesse disse-me-disse, que é algo assim muito relevante, né? E de fato a SAF era para sair em fevereiro, né? E está muito próxima de ser concretizada, né? Um dos motivos na época para não ter saído é que a negociação com o tal investidor americano, que é o Peter Grieve, não deu certo, ele não conseguiu captar os recursos necessários, né? E seria o investidor majoritário, então impactou o planejamento da temporada, não conseguiu fazer os investimentos que deveriam ser feitos, teve que liberar alguns jogadores, como por exemplo Nathan Silva e o Alan, né? Eram jogadores ali que eram importantes naquele momento, e acabaram sendo liberados para poder compor o caixa, para não poder entrar naquela bacia de juros que o Atlético vive aí hoje de 20% da sua dívida, né? Nós estamos falando de 200 milhões de reais de juros aí anuais, 20 milhões por mês aproximadamente, então é muita grana realmente, né? E a SAF ela deu mais um passo agora, né? O último passo, teoricamente, ou um dos últimos passos antes de ser oficializada. Na tarde dessa terça-feira passada, né, saiu a certidão do trânsito em julgado, basicamente a decisão judicial ali que faz a aprovação do Galo no CAD. Né? Essa aprovação já tinha sido autorizada pelo CAD, aí tem que ter um trânsito em julgado, passava mais ou menos 15 dias, e aí o juiz ele vai lá e defere e deu ok, né? Final do CAD, agora a SAF avançou mais uma etapa e começa a operar oficialmente. Para concretizar o processo, além de trâmites burocráticos, né, coisas documentais que tem ali, a finalização dos acordos e tal, como, por exemplo, o acordo de acionistas, que define quem vai ter direito ao quê e tudo mais, ainda resta o famoso aporte, né, de 600 milhões de reais, que vai ser realizado à vista nas próximas semanas. Esse aporte será realizado no primeiro momento para quitar as dívidas onerosas do clube
e também para poder investir aí no futebol. No primeiro momento, as dívidas são a prioridade, né? É o que corrói os caixas do Atlético hoje, é de fato essa dívida, né, que é na casa de 1,8 bilhões. Essa dívida foi toda para a SAF, então é uma dívida que não está com a associação mais. Mas na prática, se você for pensar, a dívida é do clube, né? Porque você não está torcendo para a associação nem para a SAF, você está torcendo para o Galo. Então, de alguma forma, legalmente falando, a SAF é a responsável por essa dívida gigantesca do Atlético, né? Então, assim, o próximo passo agora, de fato, é finalizar esses trâmites, ter o aporte, e aí a SAF começa a operar oficialmente. E aí a gente vai ter o aporte, vai ter notícias aí de pagamento de conta, redução de dívida, o processo, pelo que a gente apurou, nos próximos 12 meses, 24 meses, deve sim ter uma redução significativa da dívida. Como a gente vem trazendo aqui no canal, para 2024, o Atlético pretende mudar alguns perfis, né, tanto de contratação, quanto de gestão, quanto de categoria de base, né, pelo menos é a informação que chega para a gente, tá? Então a gente só está transmitindo a informação, aí já não é opinião, e de fato não se espera tanto assim do Galo em 2024, né? A expectativa não é por um time brigador, um time competitivo que vai brigar lá em cima, que vai trazer reforços de peso, e isso eu falo com tristeza, porque de fato é o que acontece, né? O Atlético ele de fato tem essa necessidade, né, de atender ao torcedor nesse sentido. O time acostumou a ser um time que luta pelos títulos, mas os investimentos serão reduzidos para a próxima temporada. Fala-se entre 40 ou 50 milhões para a contratação, o que é um valor relativamente baixo. Se você converte em euros aí, deve dar 7, 8 milhões de euros. Quantos jogadores você consegue trazer de porte ou jogadores interessantes para ser titular com esse valor? Eu quero falar rapidinho com você aqui sobre a 1xBet, beleza? A 1xBet está dando até R$ 1.200 no bônus de primeiro depósito, válido para novos usuários. Então você usa o nosso código CANALBICAGALO, não se esqueça, CANALBICAGALO, no seu primeiro depósito, clica no link fixado no primeiro comentário da descrição, você vai cair no site da 1xBet, digita o código promocional CANALBICAGALO, faz o seu primeiro depósito e 100% de bônus serão creditados na sua conta, é só na 1xBet. Ao mesmo passo, fala-se também sobre a incorporação dos jogadores da base ao elenco principal, né? Acredito que esses jogadores devam ser testados aí no Campeonato Mineiro ou coisa do tipo. Então o Atlético vai tendo esse planejamento de 2024 muito onde era para ser o planejamento de 2023, se a tal negociação com o Peter Grip tivesse dado certo. E eu fico me perguntando, né? Tinha esse investidor, mas ficou meses ali postergando a situação. Como que em nenhum momento pediram uma comprovação de fundos? Como que em nenhum momento teve que mostrar ali, olha, eu tenho capital, então eu tenho a estratégia correta para ter o capital e comprar essa SAF, fazer o negócio acontecer, né? Então fica meio amador essa situação, né? Tudo bem que é um processo novo para o clube, mas foram contratadas empresas muito competentes para gerir o processo, como a Ernst Young e também o Grupo BTG, né? Então, aí no final das contas não dá certo, vocês já sabem, né? Os 4Rs vão lá, compram e o Rubens Menin vira o dono do clube, né? Dono de muita coisa aqui em Minas Gerais, né? Então fica aí um questionamento sobre esse processo todo da SAF, que de alguma forma tá para sair do papel, como eu disse, né? E a gente espera e torce para que seja a melhor coisa para o Atlético nesse momento. Torcedor, se você não deixou o like ainda, para só um pouquinho que você está fazendo, clica aí no like, tá bom? Se você estiver assistindo ao vivo, se você estiver assistindo aí após o Café com Jeves, é de tarde, é no meio da manhã, é de noite, dá uma moral pra gente aí, tá? Preciso muito da sua ajuda aí. E se não for inscrito aqui no canal, peço para você confiar no nosso trabalho e se inscrever no canal Bica Galo. Somos o melhor canal de notícias do Atlético no YouTube. Bom, e esse foi o nosso Café com Jeves dessa quarta-feira. Eu te agradeço muito pela sua audiência, tá bom? Eu volto amanhã, 8 horas da manhã, com mais conteúdo para você. Hoje, mais tarde, tem a nossa live, beleza? Então fica de olho, 3 conteúdos por dia aqui no canal Bica Galo. Um grande abraço para você, um ótimo dia, eu vou ficando por aqui. Eu sou Marco Jeves e eu fui.